todo profissional de destaque, ele trabalha muito mais horas em determinado período da vida dele, e aí depois que ele conseguiu esse nome, depois que ele conseguiu esse reconhecimento, aí ele vai se organizando e ele começa a trabalhar um pouco menos. Mas performar, ter alta performance, geralmente você tem que trabalhar mais. Seja, por exemplo, se você for um atleta, seja se você for um profissional. Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, ao Edson Cast. Comigo hoje aqui eu tenho ao meu lado a ilustre presença do Ramon Lima. Prazer estar aqui, uma honra, e vamos que vamos. Boa. O tema de hoje é como ter sucesso na sua carreira, né? Como ser um profissional bem-sucedido, né? E aí eu trouxe o Ramon. O Ramon é um colega de profissão, brasileiro também. E aí a gente vamos compartilhar um pouco aqui da nossa história, como que a gente conseguiu. A gente saiu de uma base bem, vamos dizer assim, história muito parecida, né? Família muito humilde, família simples e com poucas chances, né? Poucas probabilidades de ter sucesso profissionalmente. E hoje eu tenho o prazer também Ramon também é membro aqui da empresa, então eu tenho o prazer de ter o Ramon aqui no time. Obrigado. E aí vamos ver como que sai essa conversa aqui. Beleza, Ramon? Conta um pouco para mim dessa história. Para então, quem tá do outro lado, né? Eu até já entender, sei, né? Tenho 29 anos, né? Como todo mundo sabe que me conhece aí, Ramon Lima. Tô formado na prótese mais ou menos uns 7 anos. E assim, eu brinco com todo mundo, né? Que pergunta, o que você faz hoje? Sou protético, né? O pessoal pergunta, o que é protético? Acho que é dentista, né? Mas não, então assim, quando eu comecei, eu caí meio que de paraquedas na prótese. Porque eu sempre gostei da área de musculação e tudo mais, e tinha aquele velho preconceito, né? Que o pessoal falava assim, educação física não dá dinheiro, enfim. E aí eu comecei a pesquisar, por que eu vou fazer na minha vida? Comecei com... Quando eu cheguei aos meus 18 anos, tipo assim, eu falei, cara, sabe, não tem um caminho, o que eu vou fazer? Eu tava naquela dúvida ainda. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa peixaria, cara. Foi meu primeiro trabalho. O peixeiro. Meu primeiro trabalho, tenho muito orgulho disso. E, enfim, eu comecei a procurar o que eu ia fazer e tudo mais. E com aquele pensamento que eu quero seguir na área da musculação. E aí Ramon, nessa época você já malhava há quanto tempo já? Eu comecei com 16 anos. Então já estava malhando uns 2 anos? Por aí, uns 3 anos já. Mas já estava grande, tinha conseguido crescer já? Não, tava caminhando, tava bem. Pra quem assistiu o podcast no YouTube, vai ver o Ramon é bem grande aí. De vez em quando, hoje ele tá meio dolorido, que a gente foi treinar, eu acabei machucando ele aí, mas essa parte é brincadeira. E aí eu comecei a pesquisar, só que assim, os horários que eu podia fazer de faculdade na época não batia porque eu tinha que trabalhar. Então, tipo assim, eu não podia fazer o horário que eu tinha era de tarde, por exemplo. Eu não conseguia, porque eu tinha que cumprir meu horário de trabalho. E aí eu comecei a pensar, falei, posso fazer o quê? Nutrição, que é algo que envolve também, né? Que eu achava bem bacana também, mesmo nessa época, assim, então você achava que você queria ser, por exemplo... Entrar nesse ramo aí. Fazer da musculação. Porque é o que eu gostava. Eu entrava na academia, era como se fosse minha segunda casa. Você já tinha alguma referência, assim, de alguém sempre, que você queria ser? Tinha um cara, assim, os um nome? bodybuilders, por exemplo. Sempre gostei da disciplina deles, sabe? Tudo. Porque é um esporte que você leva no corpo. Mas na época, se você quisesse, tipo, fazer faculdade, alguma coisa, além do tempo, você já tinha um recurso financeiro? Seria uma situação? Era uma opção? Zero. E pra você ter ideia, já fiz até curso de agente penitenciário. Então, tipo assim, eu tava, sabe, tudo que tinha oportunidade eu tava fazendo, porque eu não sabia o que eu queria da minha vida, né? Enfim, aí resumindo um pouco aqui, eu tinha uma ex-namorada que ela fazia odontologia, e aí ela chegava em casa com os planos de cera, né, na área da prótese ali, e eu via que ela tinha muita dificuldade de fazer. Deixa eu só passar aqui para quem tá ouvindo, assim, o que é um plano de cera. Plano de cera é um dispositivo, né, que vai na boca do paciente, né? Então, que a gente envia para o dentista e o dentista põe em boca para determinar ali
aonde vai ser posicionado o dente. E também, assim, esse podcast não vai ser voltado só para prótese. A gente está contando porque tanto coincide do Ramon ser técnico em prótese, eu também tenho isso como minha primeira profissão, além de dentista, também técnico em prótese. Mas a gente vai abrir e falar sobre isso de uma maneira generalizada, né? Uhum. Mas vamos lá, Ramon. E aí eu comecei, ela chegava com esse tipo de trabalho em casa, né? E que ela tinha dificuldade em fazer. E aí eu comecei a analisar e pesquisei no YouTube. Falei, pô, como é que faz isso? Aí eu vi mais ou menos como é que fazia, fiz, assim, não ficou dos melhores, mas consegui fazer, né? E aí ela me deu uma ideia e falou assim, por que a gente não trabalha junto? Você faz um curso de prótese dentária, na época eu nem sabia que era prótese dentária. Falou, faz um curso de prótese dentária e aí a gente trabalha junto, né? Eu busco os pacientes, você faz o trabalho e a gente caminha junto. Falei, pô, ótimo. Fui lá fazer uma experiência, né? Fui no curso e no primeiro dia de aula eu já me encantei com aquilo ali. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal, gostei. E aí eu comecei a me dedicar, cara. Então, assim, foi algo que abriu meus olhos, sabe? Eu falei, cara, eu me apaixonei, assim... Primeira vez que eu comecei a pegar num dente, eu falei, cara, isso aqui é muito bacana. Aí comecei a querer me desenvolver e tudo mais, e hoje eu tô na prótese. Boa. Aí você fez o curso, você entrou no laboratório, aí foi a escola padrão. Primeiro você fez o curso ou primeiro você entrou no laboratório? Não, primeiro eu comecei na escola, só que eu tinha uma conhecida minha, né, que conseguiu um trabalho para mim, lá tipo um estágio, né, mas já era remunerado. Então eu já comecei no gesso, fazia gesso e fiquei por volta de 11 meses fazendo gesso e tudo mais e fazendo curso ao mesmo tempo. Gesso aqui, para quem não sabe, é tipo, quando você entra num laboratório de prótese, é tipo o estágio 1, assim. Isso. Você vai fazer, você começa ali aprendendo. Uma das partes mais importantes, mas exatamente. Geralmente é delegada a iniciante. Porque normalmente, lá no Brasil, por exemplo, começa com boy, né? A gente começa no boy. Não, isso foi antes de ter motoboy, né? Depois, quando eu até me coloco que eu fui das últimas levas ali, de ter começado como boy. Porque depois disso, tipo 3, 4 anos, uns 5 anos depois, mais ou menos, né? Começou a se popularizar mais o motoboy, que cá em Portugal é o estafeta, né? Isso, Aí depois já ficou mundos diferentes, né? Porque, mas assim, tem muitos profissionais hoje, até pessoas que estão em economia, às vezes o cara começou, por exemplo, como office boy de banco, né? Então essa história tipo, de começar como office boy formou muitos dos que são grandes profissionais hoje, entendeu? Porque daí a pessoa começava às vezes ou num banco, ou no escritório de direito, e aí ele era office boy ali, tinha oportunidade. Às vezes não que ele tinha oportunidade de crescer, mas ele tinha uma inspiração, né? Para falar, pô, eu quero ser aquilo. Por exemplo, eu conheci uma advogada que, pelo que eu me lembro, a história dela é mais ou menos assim, entendeu? E eu acho que era até a mãe que trabalhava para uma juíza e tal, e alguma coisa assim, e aí ficou aquilo na cabeça dela. E hoje, por exemplo, ela é formada em direito e tal, e tem sucesso, enfim. Mas beleza, vamos direto agora ao ponto. Todo mundo agora já conhece o Ramon, um pouco da história dele, que é uma história muito bonita, parabéns, tá? Obrigado. A minha história acho que já tá por aí em algum vídeo do YouTube e tal, se não tiver, porque eu já contei pelo menos umas 3 ou 4 vezes isso aí. Mas basicamente foi a mesma coisa, igual eu falei, comecei ali como office boy, fui aprendendo, e aí aos 16 anos, comecei aos 14, aos 13, aos 16 eu já era profissional na minha área, e aí aos poucos eu fui crescendo, tá? Mas agora, entrando bem no nosso tema, assim, né, de que como que é ter alta performance na sua profissão, como que é ser bem sucedido na sua profissão, no meu caso, como que foi isso? Isso, ele acontece, em alguns casos, pode acontecer de maneira natural, que foi o meu caso. Então, acontece simplesmente de maneira onde você começa a ter destaque. Primeiro você aprende, primeiro você tem ali, começa a ter o conhecimento, dedicação e tal. E aí, primeiro você tem o conhecimento, depois você tem o reconhecimento. Então, você precisa ter o conhecimento do que você está fazendo, dominar aquilo dali, entregar, né? E aí as pessoas vão te conhecendo com o tempo. Então, na cronologia do meu caso, foi basicamente isso. Quando eu tinha por aí uns 16 anos, eu entrei para trabalhar em um laboratório que era referência, numa empresa que era referência em um produto específico ali. E aí eu aprendi com alguém que era muito bom.
E aí me dedicava muitas horas, então eu tive acesso ao conhecimento, né? Então eu tive acesso ao conhecimento. E tinha também a destreza, né? Que era o potencial ali realmente para aprender. Então eu juntei dedicação, certo? Foi muitas horas se dedicando, com conhecimento, né? Então tinha o conhecimento que a gente... Porque talvez o que muitas pessoas confundem é que para você ter sucesso assim, na sua profissão, primeiro você precisa conhecer, visualizar na sua área, na sua atividade, o que você quer, como que é feito aquilo, então que é o aprendizado. Então você começa a aprender o seu ofício. Só que quando você aprende o seu ofício, você precisa treinar e exercitar. E aí quanto mais você treina, quanto mais você exercita, ou seja, quanto mais você faz, melhor você fica. Então, melhor você treina a sua destreza. E aí, você treinando essa destreza, você começa já a ter mais reconhecimento se você realmente está conseguindo entregar, se você realmente está conseguindo fazer o que seu colega de trabalho precisa ou o que o seu cliente precisa. E aí, dessa forma, você vai começando a ter destaque. E aí, comigo não foi diferente, né? Então, eu tinha aí meus 16... Entrei nesse laboratório aos 16, nessa empresa aos 16, e tipo... Aos 18 eu já tinha conseguido esse reconhecimento interno e para os outros profissionais que eu era um bom colaborador, que eu era um bom profissional. Então é quando você começa a ter o reconhecimento geralmente ele começa interno, né? Geralmente ele começa ali pelo pessoal que está próximo de você e tal, e tal. Então ali eu comecei a entender assim que eu era uma pessoa, comecei a acreditar muito mais em mim, não que eu não me acreditava. E depois mudei dessa empresa, fui trabalhar numa outra empresa, mas eu pedi para sair, eu quis crescer mais, e aí fui para uma outra empresa que fazia outros tipos de trabalhos um pouco mais complexos, era uma maneira também de eu me empuxar. E aí chegou nessa empresa também, fui ali me provando, e o divisor de água para mim foi em 2001, quando eu entrei numa empresa muito grande lá no Brasil, e que era referência de mercado, talvez para a época era a maior ali de São Paulo. E aí a pessoa falou, vou te contratar porque eu sei que isso você faz muito bem. Já me disseram que isso você faz muito bem. Então, uma das coisas que eles falam que, por exemplo, independente da profissão, geralmente seu nome chega primeiro, né? A pessoa já sabe se você faz alguma coisa bem ou não, pelo menos quando se começa a dizer que na sua área, em grandes instituições. E aí eu, muito novo, nem sabia muito o que era. Talvez era o ceramista, era o profissional mais novo daquele setor, então tinha 21 anos ali e entrei para fazer cerâmica. Foi um divisor de água, porque lá eu realmente me provei, a cobrança era demais e tal, e aí eu me superei. Então na fase de teste ali era muito cobrado, muito questionado, muita pressão tinha no lugar e tal. Mas aí, tipo, 8 meses depois eu já tinha ganhado meu espaço, já tinha respeito, reconhecimento dos profissionais de lá. E aí, de novo, eu quis uma outra trajetória, eu quis um outro degrau. E aí eu pedi para sair também. Fui para um outro lugar e aí continuei crescendo. E aí em 2003, aí eu já estava 10 anos na carreira, né? Já tinha com 10 anos que eu estava na profissão. Eu abri, por exemplo, minha própria empresa. Novo, né? Então, novo, mas eu já estava 10 anos no mercado, tinha reconhecimento profissional, pelo menos pelas pessoas ali que me conheciam, já me rotulava como um profissional, não, já me colocava como um profissional diferenciado, né, tal, que já trabalhava bem, então já tinha esse certo prestígio. Mas o divisor de água, na verdade, para mim, no meu caso, assim, que eu acho que foi o que fez a diferença, que é o que eu recomendo que as pessoas façam, foi já quando eu tinha minha empresa, em 2003, quando eu abri meu laboratório, e eu só abri o meu laboratório, antes de eu abrir o meu laboratório, eu volto para 2002. Em 2002, na verdade, primeiro eu abri um centro de estudo, um centrinho de formação ali. E eu abri esse centro de formação porque alguns colegas queriam que eu ensinasse e tal, e tal, e tal, e tal. Foi ali que eu sempre ensinei, né? Então, sempre treinei ali as pessoas que estavam sobre a minha supervisão e tal, ou simplesmente o pessoal do time que procurava a minha ajuda. E aí foi aí que foi o divisor de água para mim, que foi quando eu comecei a treinar as pessoas e tal, de uma maneira mais, vamos dizer assim, com mais meta, com mais profissionalismo, vamos dizer assim, fazendo daquilo também uma profissão, cobrando por aquilo também, né, que antigamente não era feito dessa forma. E foi ali que foi o divisor, porque daí foi onde eu comecei a entender que quanto mais eu compartilhava, mais eu aprendia. Exatamente. Entendeu?
E aí foi o divisor. E, então, a gente vamos resumir tudo isso aqui no final. Vou passar aqui um pouco agora para ouvir um pouco do Ramon. E aí, até o final, eu vou inclusive dar aqui algumas sugestões para quem, da minha opinião, como que eu faria se eu ainda não tivesse uma profissão, se eu tivesse que começar hoje do zero. E para quem tem profissões, por exemplo, comum, entendeu? Porque a minha profissão, na verdade, nossa profissão é comum, e uma profissão com muita carência de mão de obra até, carência de bons profissionais, que a gente vai chegar lá também, porque tá tudo ligado às coisas. Na verdade, você quer realmente... Tem muitas pessoas que querem se tornar esse grande profissional, esse profissional reconhecido, mas que não se definiram ainda num autoconhecimento para entender que tem que se pagar um preço, né? Você tem que se dedicar muitas horas, como você se dedicou, como eu me dediquei. Mas e aí? Vamos agora, voltando para ti, assim, o que você acha, assim, para você, o que te fez se tornar um profissional, assim, reconhecido? E você acha que você já é reconhecido? Assim, como você vê isso? Eu acredito que, assim, eu consegui ter um pouquinho de nome, vamos dizer assim, porque eu falo assim até pelo meu Instagram. Tava até conversando com a Ju. O que acontece? Eu sou muito tímido. Eu vim até melhorando um pouco isso. Mas, assim, com o passar do tempo, eu comecei a fazer algumas publicações. Porque minha esposa sempre... Não, tem que fazer, porque isso você vai ajudar muita gente. E eu comecei a fazer várias publicações e, cara, o que é mais gratificante é quando as pessoas te elogiam. Falam assim, cara, você me ajudou, sabe, com uma coisa tão simples. E isso eu comecei a desenvolver. Como que você se vê agora e como você se vê no futuro, entendeu? Então, hoje eu estou buscando aquele caminho, né? Porque acontece, quando eu comecei, eu tive bastante dificuldade também, porque não tinha tanto acesso e as pessoas que eu trabalhava também não gostavam de ensinar, porque achavam que ia perder, né, cargo ali na empresa e tudo mais. Então, assim, meu professor na época foi o YouTube, sabe? Eu sempre me desenvolvi através do YouTube e praticando. Uma prática diária ali, fazia algumas coisas, dava errado, às vezes dava certo, e eu fui me evoluindo nesse sentido. E assim, eu sei que o caminho é longo, né? Eu sou novo ainda na prótese, né? Como a gente falou, tenho 7 anos de profissão desde que eu me formei. Então, assim, o que eu aplico cerâmica deve ter uns 3 anos, mais ou menos. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante para todos os profissionais que queiram chegar no sucesso é a dedicação, sabe? Você tem que se dedicar, tem que fazer por amor a profissão. Mas a dedicação ela também é um pouco subjetiva, né? Porque assim, por exemplo, teoricamente quem atinge o sucesso é porque ele realmente entendeu o que é dedicação. Quem não atingiu é porque ele não entendeu o que se quer dizer com dedicação, entendeu? Porque, por exemplo, tem pessoas que ela vai simplesmente fazer o trabalho dela e ela acha que é aquilo dali, entendeu? Sim, sim. Só que fazendo o seu trabalho, por exemplo, que é tipo trabalhar tipo das 9 às 6 ou das 8 às 6, você vai ser um profissional mediano. Não tem outra coisa, a menos que a pessoa seja muito fora da curva mesmo, né? Muito fora da caixinha mesmo, né? Mas aí a pessoa provavelmente vai ter mais paixão e vai trabalhar muito mais horas, né? Exatamente. Porque o que eu vejo, assim, que todo profissional de destaque, ele trabalha muito mais horas em determinado período da vida dele, e aí depois que ele conseguiu esse nome, depois que ele conseguiu esse reconhecimento, aí ele vai se organizando e ele começa a trabalhar um pouco menos. Mas performar, ter alta performance, geralmente você tem que trabalhar mais. Seja, por exemplo, se você for um atleta, seja se você for um profissional, entendeu? Exatamente. Não existe, por exemplo, pelo menos eu vejo dessa forma, eu acredito, e todos os que eu conheço foram dessa forma, entendeu? Aí tem uma situação que isso é para qualquer profissão. Por exemplo, se você tem um pouco mais de aptidão, um pouco mais de talento para aquela profissão, que pode ser carpinteiro, pode ser jogador de futebol, pode ser técnico, pode ser dentista, pode ser um profissional de marketing, não interessa. Você tem um pouco mais de habilidade artística, você tem um pouco mais de autoconhecimento e já conhecimento. Isso antes mesmo de você entrar na profissão. Aí quando você entra na profissão, você consegue crescer melhor, mais rápido. Esses, por exemplo, conseguem... Então, tem muitas pessoas que conseguem ter um resultado maior se dedicando a mesma quantidade de horas ou, às vezes, até se dedicando menos horas. Mas, para a grande maioria, precisa se dedicar a mesma quantidade de horas, vão ser medianos, porque por isso que já é a grande maioria, está tudo ali no mesmo ponto. E os que vão realmente ter ascensão são aqueles que vão se dedicar um pouco mais de horas. Então, por exemplo, eu não cheguei onde cheguei, por exemplo...
sem... Trabalhando de 8 às 6, né? Não, então tá assim, incontável as horas que eu trabalhei, por exemplo, 16 horas, 18 horas, entendeu? 14 Exatamente. horas, entendeu? Então era o pessoal, tipo, saindo pro rolê e eu lá treinando escultura, entendeu? Então até eu me tornar um bom profissional, eu tive que ralar muito. Por quê? Porque eu não vim com esse dom. Então hoje tem muita gente que olha pro meu trabalho e fala, pô, mas ele tem dom, ele faz porque ele tem dom. Não, eu não tenho dom, não tenho dom nenhum. Minha caligrafia é feia, eu não sei desenhar direito. A única coisa que eu faço muito bem é a área da dentária, assim, e comunicar também eu tento, mas foi tudo coisas que eu tive que me exercitar demais. Desenvolver. Então hoje a pessoa vai no meu Instagram, vê um dente e fala, não, mas ele trabalha num nível mais artístico, ele faz um trabalho muito diferente, mas eu tive que me dedicar muitas horas para aquilo, entendeu? Não era assim. E aí é o erro que alguns cometem, na minha opinião, porque eles querem o final. Eles esquecem que a vida, tipo, é um degrau que você tem que subir. Você vai degrau a degrau, entendeu? Exatamente. E o problema da nossa sociedade, principalmente a sociedade de hoje, é que tem um imediatismo, entendeu? Sim. A pessoa, ela acorda hoje, ela entra numa profissão e ela quer ser grande. Exatamente. Ela quer ser grande sem passar pelaquela trajetória de, tipo, se dedicar, se esmerilhar e tal. E tem uns também que vão se dedicar e vão acabar não chegando. E aí tem mais alguma coisa, que a gente vai concluir tudo isso no final. Mas assim, foi o que você falou, né? O caminho é doloroso, cara. Entendeu? É doloroso, mas quando a gente ama o que faz, se torna prazeroso, sabe? Tem dias que, lógico, existem problemas também, né? No nosso dia a dia, como qualquer profissão, mas no final das contas é prazeroso, dá prazer. Eu amo o que eu faço. Mas como que você se vê hoje? Só pra eu também linkar uma coisa aqui que eu acho que é importante, que eu gostaria de deixar para quem tá nos assistindo ou ouvindo. E como que você se vê hoje e aonde você se vê no futuro? O que que você tem em mente, assim? Assim, fazendo um comparativo desde quando eu comecei, onde eu tô hoje, eu acho que eu sou um cara que realizado, vamos dizer assim, porque eu sei de onde eu vim e eu sei onde eu tô hoje, né? E eu também sei onde eu quero chegar. Então eu sei que tem um caminho longo ainda para percorrer, tanto que eu tô aqui, já te falei que é um prazer poder trabalhar com você, aprender cada dia mais. E eu sei que tá longe, eu tô correndo atrás com isso aí, pra gente crescer junto e vamos embora. Pô, então, bom, vamos fechar um pouco essa conversa pra gente tentar entrar de uma coisa um pouco mais técnica, mesmo não sendo Sim, a nossa é mais especialidade nisso, mas tirar um pouco da nossa profissão isso. Então, antes disso, para concluir isso e tentar tirar isso um pouco da nossa profissão, mudar um pouco o foco, assim, eu convidei o Ramon para fazer parte do time esse ano, faz aí uns 3 meses, né? Acho que foi... Não, tem emenda até. Não, até você chegar aqui, acho que faz uns 3 meses. Sim, você tá aqui, foi uns 3 meses. Então, o que acontece? Nessa profissão, por exemplo, técnico em prótese, diferenciado, a gente tem muita carência, entendeu? E aí eu vou explicar isso linkando para todas as outras profissões, mas não é o técnico em prótese que tem muita carência só. Qualquer profissão hoje, quem tem sucesso hoje, profissional que tem sucesso hoje, profissional que é bem sucedido hoje, é aquele profissional que entrega. Entendeu? Aquele profissional que entrega, ele tá naquele grupo. Ou ele já tem uma aptidão artística, e aí ele, mesmo trabalhando ali em horas normais, ele já entrega um pouquinho melhor acima da média. Ou ele tá no outro grupo que não tem aquela aptidão artística, mas o cara se dedica muito e entrega. Então a gente tá numa sociedade que realmente tem muita distração, né? Então tem muita distração, né? E as pessoas estão com um pouco de dificuldade, alguns ainda, tipo, inclusive eu, todos nós, entendeu? Tá muito difícil a gente filtrar o que é distração e o que é aprendizado. Então a dedicação, ela tá um pouco menor. Então, seja em qualquer profissão que você está entregando significa assim que você atende a expectativa do cliente. Pode ser um copo, pode ser uma cadeira, pode ser uma pintura para sua casa. Então você contrata um pintor, entendeu? Aí o pintor chega aqui, pode fazer... Você não conhece o trabalho dele ainda. Você fez uma pesquisa, para alguns estava bom, para outros não estava. E às vezes você não tem alternativa, você pega o que tem no mercado. Sim. Então a pior situação de quem vai contratar um prestador de serviço é você ter que pegar quem tem no mercado. Porque aquele cara que você sabe que é bom, você não tem. Aí você pega quem tem no mercado e aí você chega na sua casa e tem uma surpresa. Ele pintou, mas deixou a parede... o chão borrado... a pintura não tá legal. Sim. Entendeu? Então ele não entregou um bom trabalho. Aquele é um trabalho que sim, você não vai recomendar. Então é um trabalho simples de pintura, uma coisa simples, mas aquele cara que faz, talvez ele não faz com paixão ou não se dedicou o suficiente e não consegue entregar um trabalho
interessante, aquele trabalho muito bom. Por outro lado, você tem do outro lado, você tem aquele cara que ele tem muito capricho, entendeu? Então você chega assim, não tem nada de mancha na sua casa, o cara forrou tudo, teve cuidado, teve capricho, teve conhecimento, usou a tinta certa, fez tudo, fez um bom trabalho e te entregou. Esse, por exemplo, ele está sempre disputado. Sim. Esse, assim, é um profissional que cobra mais caro, é um profissional que geralmente, assim, você tem que esperar para ter o serviço dele, ele está sempre com várias obras, assim, mas só que isso é para tudo. Se você precisar de uma cadeira, se você precisar de qualquer tipo de serviço, você tem aquele grupo dos profissionais que entregam e dos profissionais que não entregam. Então, uma das coisas, por exemplo, o reconhecimento é isso, né? É você conseguir entregar, atender a expectativa do seu cliente. E aí, para você se tornar um cara mais diferenciado ainda, é quando você consegue superar a expectativa do seu cliente. Fazer além, né? Você faz além. Agora, o seu cliente, muitas vezes, por exemplo, principalmente na nossa profissão, seu cliente às vezes pode ser seu colega de trabalho também, entendeu? Sim. Porque às vezes a gente tem trabalhos que são setorizados, então quando a gente diz de cliente, é aquele cara que vai receber o seu trabalho. E às vezes quem está recebendo o seu trabalho também é o seu colega de trabalho. Sim. Não precisa ser o cliente externo. E aí é essa pessoa que vai validar, fala, pô, que gostoso receber um trabalho desse profissional, que capricho, que vem aqui, não me dá nada de trabalho e tal, enfim. Então é mais nessa linha. Mas aí voltando aqui só para a história do Ramon, eu fui no Instagram dele, que também é uma coisa que quem trabalha bem vai aprendendo também a se promover. Vi ali alguns trabalhos, falei, opa, tem potencial. Aí conversei com ele, ele já tinha um manifesto de interesse, ele já tinha trabalhado cá em Portugal, então ele já tinha a situação dele com o CEF, já estava tudo certo, era muito fácil para ele vir e trabalhar. E aí fiz o convite, e aí ele aceitou vir trabalhar, e tipo um mês depois ele estava aqui no time com a gente. E aí ele saiu dessa história também que começou lá numa cidade pequena do Rio de Janeiro, São Gonçalo. São Gonçalo é pequeno ou grande? É mais ou menos. Não, mais ou menos não, é pequeno ou grande? Pequeno, vamos botar assim. Mas é São Gonçalo. Eu não conheço, mas um abraço para todo mundo de São Gonçalo. Eu sou de São Gonçalo, mas eu comecei na próxima em Niterói, né? Então... Tá. E aí hoje, por exemplo, ele tá na Europa, tá em Lisboa, tá trabalhando num laboratório também que é referência, não só... Foi referência durante muito tempo no Brasil, mas meu nome ainda é um nome muito forte no Brasil, pelo menos pelos profissionais que me conhecem, né? Sim. Porque isso também, às vezes, é uma ilusão das pessoas, né? A pessoa acha que, às vezes, reconhecimento é ser famoso. Não, você pode ser famoso por não fazer uma coisa boa, entendeu? Exatamente. E trabalhar em alta performance todo dia. Então, por exemplo, meu nome chega primeiro do que eu. Então, tem muitos dentistas na Europa, vou estender para a Europa, não vou nem me manter em Portugal. Que a pessoa, às vezes, não trabalha comigo ou porque acha que eu cobro muito caro. E aí fica difícil ali, não fica viável. Ou, às vezes, também porque acha que, assim... acha que eu não aceitaria o trabalho dele pelo conhecimento que eu já tenho, alguma coisa, acha que ele não está no nível ainda para trabalhar junto. Tem várias razões. Sim. Mas geralmente meu nome chega primeiro, que é uma das características por exemplo, do reconhecimento do seu trabalho, entendeu? Então a pessoa gostaria de trabalhar com você, gostaria de ter no seu time antes mesmo de ter falado contigo, tá? Bom, acho que a gente já se estendemos bastante nisso. Vamos tentar agora dar umas dicas mais diretas. A dica que você deu mais direta assim, para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver, é dedicação. Sim, ao meu ver, eu acho que é isso. Se dedicar, não só na prótese, né, como qualquer profissão, e ser apaixonado pelo que você faz. Entendeu? Que as coisas fluem naturalmente. Não adianta nada você fazer por dinheiro. Você tem que fazer porque você gosta. Entendeu? E o dinheiro é consequência. Essa questão do dinheiro ser consequência é uma coisa bem interessante. É difícil, às vezes, para as pessoas aplicar, tá? Então, não tem como, por exemplo, falar para uma pessoa que realmente ali precisa sobreviver que o dinheiro é consequência. A pessoa precisa gerar grana. Sim. Não, mas eu entendi o que você falou porque é uma palavra minha também, uma coisa que eu uso muito. Então, aí a dica, por exemplo, que eu dou, por exemplo, para quem estiver, por exemplo, nessa situação agora, que ela precisa realmente ganhar um valor... para sobreviver. Então, quando a gente usa essa palavra, o dinheiro é consequência, assim, primeiro você foca em algum trabalho. A dica que eu daria é isso: foque em algum trabalho que você realmente tenha prazer em fazer e consiga também pagar suas contas. Sim. Só que pagar suas contas é aquela coisa, é o necessário. Aí, através de você tendo ali como se manter no necessário, você só precisa desenvolver um bom trabalho. Aí você desenvolve um bom trabalho e o reconhecimento vai vir. O reconhecimento, quando ele vem,
ele não precisa ser exatamente onde você trabalha. Onde você trabalha é o ideal que ele venha, né? Porque daí você já tá ali, você já tá familiarizado. Mas o reconhecimento às vezes vai vir, isso acontece muito com um jogador de futebol. Às vezes ele fica muito tempo ali num time ali e tal, e o time não usa ele, só que ele tá se desenvolvendo. Ele tá se desenvolvendo. E aí vem um outro time, compra ele e ele estoura no outro time, entendeu? Então, uma vez que você se dedica, que você faz o seu melhor, você vai ter esse reconhecimento. Se você fizer o extra, você vai ter esse reconhecimento. Isso é matemático. Tá? E hoje, a minha opinião, assim, tá muito fácil de conseguir isso. Tá muito fácil. Tá muito fácil porque, assim, as pessoas estão muito na média, entendeu? Por exemplo, a gente nunca viveu, por exemplo, em um mundo com tanto acesso à informação, com tanto acesso à alimentação, entendeu? Com tanto acesso a boas coisas. Então hoje, por exemplo, a gente vive, por exemplo, uma das melhores épocas da humanidade, né? Então, assim, tem lá exceções, mas de uma maneira geral, por exemplo, hoje para alguém, por exemplo, passar fome, por exemplo, no Brasil é uma coisa muito difícil, porque ao mesmo tempo que existem algumas pessoas que não têm, existem muitas pessoas que têm e que podem ajudar. Então, é diferente, por exemplo, se a pessoa voltar há 50 anos atrás, entendeu? Onde, por exemplo, muita gente não tinha e pouca gente tinha. Então, essa situação era um pouco mais difícil. Então, vai muito da ótica de como se vê a coisa. Então, hoje eu percebo isso. Se você se dedicou, você vai ser acima da média. Você sendo acima da média, você vai ter um reconhecimento. E ali vai ser o ponto que você pode escolher se você quer ir para uma maestria, se você quer realmente dominar e fazer um trabalho muito diferenciado mesmo, a ponto de ser o melhor, o que você quer. Por isso que eu fiz essa provocação e perguntei, mas o que você quer? Aonde você se vê, entendeu? E uma vez você me falou isso, falou, não, eu quero ter o reconhecimento, eu quero ser tão bom quanto você, eu quero ser muito bom. Então, isso é um norte, a pessoa ter. Agora, eu tinha prometido aqui que eu ia tentar dar algumas dicas de como que eu faria, por exemplo, primeiro, se eu ainda não tivesse uma profissão. E segundo, que são 2 cenários. Beleza, eu ainda não tenho uma profissão, e aí, o que eu faço? Certo? Vou dar 3 cenários. E vou tentar desenvolver aqui um raciocínio baseado no meu mindset, o que eu faria, por exemplo, nessas 3 situações. Então, uma situação é, eu tenho um emprego, mas não gosto e não tenho reconhecimento. 4, vou estender isso para 4, já complicou, hein? Então, tenho um emprego, gosto do meu emprego, mas não tenho reconhecimento. Então, isso é uma situação. Segunda situação, tenho um emprego, mas não gosto do que eu faço e quero mudar de profissão. Então, 2. Tá anotando aí, Ju? Por isso vai me lembrando, hein? A terceira, não tenho uma profissão, não sei por onde começar. E a quarta, não, só vou lembrar dessas 3, senão vai ficar muito complicado. Então, na primeira, por exemplo, se eu tenho um emprego, por exemplo, e eu não tenho reconhecimento, então o que eu faria, por exemplo, para ter aquele reconhecimento? Primeiro, eu iria procurar me conhecer e entender se eu estou trabalhando no lugar certo. Se eu estou trabalhando num lugar, por exemplo, que aquele lugar também tem reconhecimento, e o que eu preciso fazer para ter esse reconhecimento. Então, a primeira coisa que eu faria hoje era tentar fazer esse estudo básico e entender, beleza, o que um profissional que é reconhecido, o que ele tem? Entendeu? O que ele faz? Entendeu? Porque a gente não precisa descobrir a roda, a gente só precisa, às vezes, espelhar o que outras pessoas já estão fazendo, usar de exemplo o que outras pessoas já estão fazendo. Então, se eu estivesse nessa situação, onde eu tenho um emprego e eu não tenho um reconhecimento ali, e eu quero ser reconhecido na minha profissão, eu iria entender 2 situações. A minha profissão, de uma maneira geral, é uma profissão rentável? Porque uma coisa é eu gostar do que eu faço na minha profissão e não ser uma profissão rentável, ou pelo menos que vai me dar de rentabilidade o que eu gostaria de ter. Beleza, então a minha profissão ela é rentável, ela me dá o que eu gostaria de ter. Então beleza, então se eu não estou ganhando aqui são por 2 situações. Ou porque eu ainda não tenho reconhecimento ou as competências necessárias para ser melhor remunerado, ou porque a empresa não me valoriza, tá? Aí, identificando o cenário, então, se eu não tenho as competências, é buscar essas competências. Para buscar essas competências, eu tenho que estudar mais, me dedicar mais, trabalhar mais, ir em seminários, enfim, fazer tudo que tem que fazer, ganhar esse conhecimento e beleza. E aí, aquela empresa tem que valorizar, ou simplesmente eu vou abrir o meu currículo para outras empresas que mapear essas empresas, as empresas que valorizam bons colaboradores, que precisam de bons colaboradores, e eu vou falar com toda certeza. Isso não é novidade. A maioria das empresas, todas as empresas que ela fala, não, a gente já está com o nosso time fechado. Ela está fechado para profissionais medianos. Sim.
Para quem é acima da média, toda e qualquer empresa no mundo, ela estará sempre aberta, porque o mundo é competitivo. As empresas são competitivas, entendeu? Então, todo mundo que, por exemplo, um exemplo simples, quem tem Neymar ia precisar do Messi? Mas Messi é Messi, né? A pessoa não precisava ninguém abaixo do Neymar, o mesmo nível do Neymar, mas não, é o Messi, então vem pro time. É verdade. Entendeu? O time que o Cristiano Ronaldo foi, por exemplo, tinha muitos caras feras, também né? Mas é o Cristiano Ronaldo. Então, para quem é bom, você tem sempre uma porta aberta. Verdade. Isso em qualquer empresa. Então, o cenário é simples, se torna alguém bom. Abre o seu currículo e você vai conseguir. A outra opção que eu dei foi a pessoa estar na profissão e ela não gosta da profissão, né? Isso. Então, beleza, você está na profissão, isso assim, é porque eu quero tentar contribuir com quem está do outro lado e ele entender. Então, beleza, você está numa profissão, você não gosta da sua profissão e você está naquela profissão porque você ganha dinheiro, beleza. Sim. Isso é importante e isso é necessário. Então, nem sempre a gente vai conseguir, por exemplo, estar na profissão que a gente gosta, entendeu? Ganhando dinheiro. Isso é o ideal e é o que todo mundo deve buscar. Todo mundo deseja, para ter uma né? vida feliz, entendeu? Não tem como, porque assim, a gente vai passar, por exemplo, para pessoas que trabalham 8 horas, um terço da vida trabalhando. Então, você precisa trabalhar em alguma coisa que te deixe feliz, entendeu? E para quem trabalha, por exemplo, 12 horas, é metade da vida trabalhando. Então, você tem que trabalhar em alguma coisa que deixa feliz. Mas, por exemplo, é aceitável você estar numa profissão momentariamente, fazer um caixa. O que você não pode estar... Então, o pior cenário que eu veria para uma pessoa estar nesse momento é você estar numa profissão que você não gosta e ainda não ganhando dinheiro. E ainda não sendo bem remunerado. Então, seu problema é dobrado. Mas mesmo assim, você estando nesse cenário, é criar uma estratégia. Você vai criar uma estratégia, então vai mapear o que você gosta, vai conversar com outras pessoas, vai tentar sempre ali fazer um networking, entendeu? Tentar entender ali um pouco mais de profissões, pesquisar de repente no próprio Google quais são as profissões do momento, o que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, muita gente não conhece prótese dentária, é uma profissão maravilhosa, tem que se dedicar muitas horas, mas é uma profissão maravilhosa e muito bem remunerada para quem faz um trabalho diferenciado. Então, se você está naquela situação onde você tem uma profissão que, independente de você ser bem remunerado ou mal remunerado, você tem que trocar aquela profissão. Só que aquilo é importante naquele momento, porque você precisa fazer grana, mesmo que seja só para sobreviver. Então, se eu tivesse nesse cenário, a primeira coisa que eu iria fazer, eu ia arrumar um segundo trabalho. Eu não iria trabalhar. Então, se é uma profissão que eu não gosto e que eu sou mal remunerado, eu vou trabalhar horário comercial, no máximo até às 6, entendeu? Então, eu vou fazer 8 horas, é a hora laboral. E aí eu tenho mais aí 4 horas para fazer qualquer outra coisa. Exatamente. Então, por exemplo, sei lá, você pode fazer cursos rápidos na internet, com pouco investimento, cursos grátis, onde você pode aprender, por exemplo, sei lá, fazer site, você pode aprender a fazer cartão de visita, você pode aprender algum idioma, você pode fazer várias coisas que possam te gerar, por exemplo, uma renda extra. Você pode aprender a fazer, editar vídeos. A internet hoje, ela te dá muita informação, né? O cara que tem ali um celular na mão, ele tem mais informação do que muitos presidentes tinham há 15 anos atrás, entendeu? Então, você tem muita informação ali, entendeu? Então, se a pessoa quiser, ela vai conseguir aprender, vai conseguir desenvolver ali uma profissão extra, ganhar uma renda extra, e ela pega essa renda extra e investe, por exemplo, na profissão que ela realmente queira, entendeu? E depois ela só faz esse switch, entendeu? Isso. O que não pode é ficar com uma vida infeliz profissionalmente, não dá, isso não cabe. Então, pelo menos assim, é um conselho que eu daria. Você está numa profissão, você não tem uma profissão, certo? Você quer ter uma profissão. Na verdade, você aplica a mesma coisa. Então, beleza, a pessoa tipo tem 10 horas para ficar no Instagram e no Netflix e vai falar que não tem tempo para estudar ou para aprender ou que não tem dinheiro para aprender. Você tem inúmeros, mas inúmeros cursos gratuitos na internet. É verdade. E a maioria, por exemplo, pelo menos no Brasil, você também tem muitas opções de cursos presenciais que você consegue gratuito. Então, a primeira coisa que eu digo para quem não tem uma profissão, tá ali no zero e que quer ter alguma coisa é o seguinte: é só você decidir que você vai conseguir. Então, primeiro você decide que você quer ser alguém, você decide que você quer fazer alguma coisa maior, que você quer atingir um degrau maior, e aí você vai mapear essas informações. Beleza, decidi, eu quero. Beleza, eu quero? Tá bom, como que eu consigo? Essa é a segunda pergunta. Então, a primeira pergunta é o que eu quero fazer, o que eu quero ser. A segunda pergunta é como que eu consigo isso, né? E aí, a terceira é ação. Então, é decisão, saber como chegar, como conquistar,
e depois agir. Então, no agir, eu faria da seguinte maneira. Se eu posso começar de duas maneiras. Como a gente começou, então poderia, por exemplo, fazer móveis, por exemplo, é uma coisa que bem rentável em qualquer parte do mundo. Carpintaria é uma coisa rentável. Se você se tornar um carpinteiro acima da média, Sim. entendeu? Se você conseguir escalar isso, você, por exemplo, porque as pessoas às vezes ela não entendem o seguinte, uma coisa que eu sempre falei isso, a pessoa vai falar, pô, vender chocolate é só você vender chocolate, tipo, não tem valor, eu vou vender chocolate. Tudo bem, se você começar vendendo chocolate ali no Farol, mas depois você tiver uma mega store de vender chocolate, você tiver a sua fábrica de chocolate, você se tornar um businessman do chocolate, você se tornar o dono da Nestlé ou da Garota é outra coisa. Então eles vendem chocolate. Sim. Essa que é a coisa. Serve a mesma coisa para a pessoa que vende amendoim, mesma coisa para a pessoa que vende alho, entendeu? Depende o quanto você escala o seu negócio, o quanto grande você sonha e aonde você quer chegar. Então, toda profissão, ela tem valor, toda profissão dá para ser bem sucedido. Então, se você for um mecânico e você conseguir escalar e crescer para ser mecânico, por exemplo, de carros de luxo, pô, cada carro aí que você arrumar, você está falando de 20, 30, 40 mil reais, entendeu? Então, vai dar escala. Então, nenhuma profissão é depreciável. Toda profissão, ela sendo honesta, é um caminho. Então, eu não tendo uma profissão, a primeira coisa que eu iria fazer era tentar me identificar com alguma coisa que eu gostasse de fazer, entendeu? Alguma coisa que me desse, principalmente, oportunidade. E aí, às vezes, o que acontece muito, que é muito importante dizer isso também, geralmente, quem tem a zona de conforto, que tem o prazer ou o luxo de escolher profissão. Eu não escolhi profissão. Era o que eu tinha, entendeu? Então, não me apareceu, falou, você pode ser médico, você pode ser técnico, você pode ser publicitário, você pode ser ator. Não, garoto pobre ali das periferias do Brasil ou de qualquer lugar, a opção que ele começa com duas opções de profissão. Ou ele quer ser músico, entendeu? Ou pagodeiro, ou do rock, ou do funk, e assim vai. Ou ele quer ser jogador de futebol. E geralmente, a maioria deles tem uma motivação. Então, geralmente, eles são pobres e eles querem... A motivação deles é porque ele tem ou um pai ou uma mãe, ou os dois, ralando pra caramba por eles, entendeu? Exatamente. Então, na maioria deles, o objetivo, a motivação final deles, às vezes até inconsciente, é conquistar alguma coisa para poder comprar uma casa melhor para a mãe, para poder ajudar a família. No meu caso, também foi assim. Então, hoje eu ainda não conseguindo comprar uma casa para o meu pai, muito em alguns momentos por resistência deles. Mas, enfim. Nessa forma, assim, você fez ali um mapeamento ali do que você quer. Ou seja, você já saiu daquela idade que você parou de sonhar em ser jogador de futebol ou parou de sonhar em ser músico, entendeu? Sim. Então, hoje eles também sonham em ser influencers. Entendeu? Então, a terceira profissão do momento, hoje, às vezes até mais do que ser, para alguns, eles não querem nem ser jogador nem querem ser músico, eles querem ser influencer, entendeu? Bom, para você ser influencer na internet, duas coisas. Ou você já tem que ser um gênio, tem que ter alguma coisa muito para falar, ou você tem que ter muito conhecimento, ou você tem que ter recurso financeiro. E para você conseguir isso de uma maneira mais rápida, você tem que ter os três. Então, ou você tem que ter conhecimento e alguém que acredita em você e consiga injetar a questão financeira. Dá para começar? Claro que dá para começar, como muita gente está começando. Sim. Mas a gente está falando de uma coisa real. Eu não estou falando de uma coisa que você vai ficar naqueles 2% que vai dar sorte, que é para todas as profissões, né? Então, a gente não está falando dos 2% que vai dar sorte ali e vai conseguir, além do talento, porque a sorte é você ter o talento e você tá no momento certo para a coisa certa. Quem começou há 15 anos na internet, conseguiu ter esse talento, conseguiu ter essa sorte. Além do talento, entendeu? A pessoa foi pioneiro ali, né? Chegou primeiro na fonte e tal, e conseguiu. Então, de uma maneira realista, cara, você pode ir para uma mecânica, você pode ir para uma marcenaria, você pode ir para uma fábrica de fazer pão, você precisa se descobrir o que você quer fazer, entendeu? E procurar se destacar, né? Não, e aí você entende que aquilo ali é um degrau. Então, de repente, vai ser aquela marcenaria que vai gerar dinheiro para você pagar a sua faculdade de medicina, de alguma coisa que você queira, entendeu? Então, primeiro você precisa trilhar um sonho, entendeu? Então, isso foi o último exemplo, falando ali se eu tivesse do zero, como que eu faria? Agora, se eu quiser pular do 0 pro 10, vai ser praticamente impossível. Eu falo, não, vou sair aqui do 0, mas eu quero ser rico, famoso e bem-sucedido. O caminho não funciona assim, a vida não funciona assim. Antes de você ser rico, famoso e bem-sucedido, primeiro você precisa ganhar aquele mínimo para você se manter e começar a investir. Exatamente. Entendeu? E
Se a pessoa quer tudo isso, é tudo muito matemático, mas a gente vai ter que deixar isso para outro podcast, né? Espero ter atendido tudo aqui do que a gente tentou falar. Deixa eu ver que a diretora aqui, antes de dar tchau para todo mundo, se tem alguma coisa que faltou. Não, era só isso? Pessoal, todos muito obrigado. Espero que vocês consigam compartilhar isso com pessoas que você acha que precisa. Quem acha que não precisa também, pode compartilhar, porque às vezes é bem interessante, às vezes a gente não... Às vezes a gente tem uma pessoa muito próxima que a gente vai falar essas coisas, a pessoa não vai ouvir, mas vindo de uma outra pessoa, às vezes ela ouve. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Acabei me estendendo um pouco mais aqui no finalzinho, foi bom demais. Mas eu te dei um aprendizado pra mim aqui, cara. Abraço a todos e nos vemos na próxima semana. Valeu, tchau, tchau.